Você falou um pouco sobre medicações no geral, mas a gente consegue observar também, ao longo do tempo, um surgimento muito grande da utilização de suplementação ou de medicamentos naturais, né, os fitoterápicos, na saúde do indivíduo, na melhoria da saúde do indivíduo. O quanto você acha que é significativo o uso do suplemento nesses casos? E quais também são os possíveis efeitos adversos que a gente tem dentro das medicações fitoterápicas? A gente sabe, por exemplo, que várias delas influenciam, talvez, dentro da parte de coagulação do indivíduo. Então, elas são contraindicadas, inclusive, em pacientes que vão operar. A gente sabe que vários suplementos têm indicações claras em indivíduos que querem performance. O quanto isso é válido para uma saúde melhor do indivíduo e o quanto que o hábito de vida saudável pode suplementar a necessidade desses medicamentos. Eu acho que isso é um sintoma da mesma doença, né? A gente está falando de sociedade medicalizada, uma sociedade que quer medicações para tudo, seja para aliviar algum sintoma, seja para curar uma doença, seja para aumentar o desempenho. Então, as pessoas querem, e não só as pessoas querem receber, os médicos querem receitar, os pesquisadores querem pesquisar, as empresas querem vender. Então, é uma sociedade que gira em torno disso. Sejam os fitoterápicos, sejam os suplementos, eles estão dentro desse mesmo contexto. É claro que dentro dos suplementos, por exemplo, existem suplementos que vão ser positivos para a saúde da maioria das pessoas. Existem suplementos que vão ser inócuos, que não vão causar nada, não vão causar problema. Existem suplementos que vão causar problema, especialmente dependendo de quem usar. Então, a ideia, eu acho que aqui não é a gente especificar, depois a gente pode até gravar um episódio só sobre suplementos pra gente falar especificamente de cada um. Mas eu acho que o principal ponto é esse. Isso está dentro desse contexto das pessoas esperando a pílula mágica, seja para resolver algum problema que elas tenham, seja para aumentar a performance de alguma coisa que elas acham que poderiam ser melhores. E aí eu acho que um ponto importante é que eu concordo muito com quem critica essa sociedade medicalizada, né? Uma sociedade que tem, por exemplo, as indústrias farmacêuticas ganhando muita grana, e é óbvio que quem ganha muita grana vendendo medicação quer vender mais medicação. Sim. Isso é uma coisa clara. Agora, existe um grupo de pessoas que critica isso, então a gente está alinhado nessa crítica, mas propõe como solução essas medicações naturais. Então, cara, você não vai usar a medicação da Pfizer, porque a Pfizer só está preocupada com lucro. Você vai usar a medicação aqui, cara, que é uma planta fitoterápica, e aí coloca um marketing em cima disso e começa a empurrar mais medicação, que no fundo é mais medicação. Você falou fitoterápico. Tem fitoterápicos que têm efeitos colaterais em determinadas pessoas que são graves. Pode ser grave, inclusive. A gente já viu isso na faculdade, já cansou de ver esse tipo de coisa. Então a pessoa coloca uma roupagem de é natural, portanto é bom, e começa a fazer a mesma coisa que a Pfizer, só que numa escala menor, né? Sim. A diferença é que a Pfizer vai ganhar bilhões e essa pessoa vai ganhar milhares, talvez, dependendo do caso, até milhões. Então, a diferença vai ser de escala, mas a natureza é a mesma. É vender como solução uma medicação, sendo que, na verdade, a solução está muito mais ali no comportamento, no hábito, no nosso modo, tanto como a sociedade vive. Então, eu acho que isso é importante, né? Por que a gente tem... Usando a analogia da casa, né? Eu falei que uma casa que tem um problema de fundação na construção. Agora, você imagina uma vila que tem... Todas as casas, ou muitas casas, têm problema de fundação. Cara, se todo mundo tem problema de fundação naquela mesma vila, você começa a desconfiar de alguma questão estrutural. Pô, será que o solo é ruim? Será que o solo, por exemplo, onde está aquela vila, ele é ruim, por isso todo mundo está tendo esse problema? Então, acho que se a gente não mudar como sociedade, é muito difícil que as pessoas consigam mudar por elas mesmas, pelo menos numa escala grande. Sempre vão ter pessoas que conseguem, né? A gente vê, tem gente que consegue emagrecer sozinho. Agora, a gente vê nos estudos que quando você junta muitas pessoas, a maioria até consegue emagrecer, mas volta a engordar. Então, eu acho que a gente tem que pensar como sociedade para resolver o problema de forma sistêmica. E aí não vai ser nem com fitoterápico que você vai resolver, não vai ser com suplemento, você pode resolver alguma coisa pontual, mas você não vai solucionar a causa do problema, e também não vai ser com a medicação lá da Pfizer ou de qualquer outra indústria farmacêutica. E é interessante, principalmente esse ponto de suplementação, fitoterápicos, entre outros, porque existe uma diferença muito grande entre uma deficiência nutricional e um paciente que quer suplementar uma certa vitamina ou um certo componente. E as pessoas acabam esquecendo um pouco disso, né? Poxa, não é necessariamente porque você tem uma substância que atua na sua visão, que atua na sua audição, no músculo cardíaco como um todo,
que tomar mais daquela medicação vai te trazer mais saúde. Até Sim. porque muitas vezes a gente não conhece especificamente os efeitos que aquele tipo de vitamina tem no nosso sistema e muitas vezes qual que é o efeito negativo de um aumento na dose daquela substância dentro do nosso corpo. Às vezes Sim. isso também é prejudicial. Eu diria que se, por exemplo, você aí está tomando algum suplemento que trata mais de que 3 coisas, te ajuda em mais do que 3 coisas diferentes, provavelmente isso não funciona. O clássico disso, né, Jorge, que todo mundo sabe que a vitamina C participa da nossa resposta imunológica, né? Exato. Mas significa que você tomar mais vitamina C durante um resfriado, uma gripe, você vai se curar mais rápido, você vai curar a gripe? Não significa, já houve vários estudos, já fizeram vários estudos sobre isso e nunca foi encontrado o benefício, né, de fazer essa suplementação. Mas isso é vendido. Ah, beleza, é inócuo, não tem problema. Faz aí. Mas é isso em escala. Tem várias medicações que são usadas, Exato. que são usadas de uma maneira que não tem benefício. E se não tem benefício, aí que você citou a frase de Hipócrates, né? Que é primum non nocere, que é, em primeiro lugar, cara, não cause danos. Sim. Isso é parte do juramento que os médicos fazem. E é a frase mais famosa de Hipócrates, que é o médico mais famoso da história, né? Um Sim. grego, médico da antiguidade, etc. E, cara, primeiro lugar, não cause dano. Se em primeiro lugar você não deve causar dano como médico, significa que, na dúvida, você não vai dar medicação. Na dúvida, você não vai operar o seu paciente. Na dúvida, você não vai sair prescrevendo benzodiazepínico, você não vai sair prescrevendo ansiolítico ou qualquer outro tipo de medicação para o seu paciente. E eu acho que tá faltando um pouco disso. Parece que a medicina ela se tornou moderna, o que em vários aspectos é excelente. Então, por exemplo, um exemplo de medicação que eu acho que é o exemplo clássico de uma medicação excelente. Eu já falei, tuberculose, cara. Sim. Tuberculose é uma doença que potencialmente letal. No início do século XX, muitas pessoas morriam de tuberculose. No Brasil, no mundo. A gente tem várias pessoas famosas que morreram de tuberculose, inclusive. E é causada por uma bactéria, né? Então, a gente tem lá uma bactéria que causa tuberculose. A gente usa 4 antibióticos para tratar essa bactéria, a gente mata a bactéria. Então, o problema é a bactéria. A gente matou a bactéria. Então, a gente resolve o problema exatamente pelo que ele é. E esse é o tipo de medicação que é excepcional. Agora, uma medicação que trata o sintoma, ela é muito boa também, porque ela alivia, mas ela não está curando a causa. Isso a gente não pode perder de vista. Perfeito. E você falou sobre um tipo de medicação, né? Talvez que seja muito claro em que o efeito dela é até muitas vezes direcionado para o próprio tipo de bactéria que a gente tem, que são os antibióticos. E talvez ali por uma efetividade da medicação, por um certo acesso maior às medicações, houve um boom também no uso de antibióticos, tanto por parte dos médicos e até por parte de uma certa pressão da sociedade de que, cara, virose não existe. Eu tenho alguma coisa, eu preciso de um antibiótico para melhorar. Eu tenho dor de garganta, provavelmente a bactéria, eu preciso tomar um antibiótico. E quais foram os grandes efeitos negativos que isso trouxe para a nossa sociedade, por exemplo? Assim, primeiro, cara, isso é muito bom você ter falado isso, porque eu falei bem de antibiótico. Cara, o antibiótico que mata a bactéria A só é bom se você tem a bactéria A. Se você não tem a bactéria A, ele só vai te causar problema. Ele só vai te dar efeitos colaterais. E aí, assim, individualmente, a pessoa pode ter efeitos colaterais de antibióticos, a pessoa pode ter diarreia, ter vômitos, ter todas aquelas coisas alergias, que às vezes podem ser alergias graves, inclusive. Ela pode ter várias coisas individualmente, mas na sociedade, a gente tem visto a emergência de bactérias que são resistentes à maioria, se não todos os antibióticos disponíveis. Então, esse inclusive, é um dos medos dos médicos, dos cientistas, é isso. A emergência de superbactérias, né? Bactérias que a gente trata com antibióticos cada vez mais novos, mais caros, que têm uma ação cada vez mais específica ou cada vez mais ampla, e mesmo assim as bactérias estão invadindo. Então a gente está selecionando bactérias que são muito resistentes, e isso pode ser um perigo. Isso já é, na verdade, um perigo. Isso pode se tornar um perigo cada vez maior se a gente continuar. Então, isso aí, mais uma vez, é um sintoma da mesma doença, né? A sociedade que quer remédio para tudo, para qualquer coisa,